Você já deve ter ouvido falar na Frida Kahlo, né? Ela nasceu em 1907, no México, e é mundialmente reconhecida por suas pinturas, que possuem representações e detalhes inspirados na cultura popular mexicana e latino-americana. Mas você sabia que a Frida era uma mulher com deficiência? Na infância, Frida teve poliomielite, o que a deixou com uma diferença de altura entre suas pernas, fazendo-a ser chamada na escola de Frida da perna de pau. Alguns anos mais tarde, o bonde em que ela estava se envolveu em um acidente e Frida feriu-se gravemente, passando por diversos processos cirúrgicos, o que a fez ficar bastante tempo deitada em sua cama. Foi justamente nessa época da sua vida que a Frida começou a pintar. Suas obras refletem importantes aspectos de sua experiência enquanto uma mulher com deficiência, como a necessidade de usar um colete para estabilizar sua coluna, retratado na pintura A Coluna Partida, e de sua cadeira de rodas, que aparece no quadro Autorretrato com o retrato do Dr. Farril. Mas, se como acabamos de perceber, a deficiência foi um aspecto tão central na construção da identidade de Frida e muito presente em suas obras, por que pouco se fala sobre isso? Por que sua deficiência foi e continua sendo invisibilizada? Meu nome é Thaís Becker Henrique Silveira. Eu sou uma mulher branca com deficiência, tenho cabelos cacheados e ruivos que estão soltos e estou usando uma blusa verde. Eu sou da Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP. Hoje conversaremos sobre mulheres com deficiência. Por que esse é um tema de direitos humanos das mulheres? Falar sobre mulheres com deficiência é um tema de direitos humanos das mulheres porque, como bem afirmou Barbara Smith, o feminismo é a teoria e a prática política de libertação de todas as mulheres. Ou seja, nenhuma de nós será esquecida. Ou seguimos juntas, ou não seguimos em direção à libertação. Eu não nasci com deficiência. Me tornei uma mulher com deficiência ao longo da vida. Mais especificamente quando eu já estava na faculdade. Naquela época eu fazia estágio obrigatório e foi nele que senti pela primeira vez, de uma maneira muito direta, a discriminação em razão da deficiência. No estágio, nós acompanhávamos clientes em audiências de conciliação, que são momentos em que as pessoas envolvidas em um determinado processo judicial se encontram e conversam para tentar chegar em um acordo. Eu já havia participado de algumas dessas audiências e sempre havia sido respeitada. Quando, porém, eu fui participar da primeira delas enquanto uma mulher com deficiência, logo no começo da audiência, a conciliadora disse ao cliente que eu estava acompanhando que a sua irmã deveria esperar lá fora. Sem entender muito bem, porque afinal, até onde eu sabia, a irmã dele não estava lá, eu olhei ao redor e, percebendo todos os olhares das pessoas presentes direcionados a mim, eu compreendi que a suposta irmã era eu. Afinal, devem ter pensado a conciliadora e as demais, quando que uma mulher com deficiência estaria na faculdade fazendo estágio? E, pensei eu, por que ela sequer dirigiu a palavra a mim? Essa diferença tão grande no modo como fui tratada enquanto uma pessoa sem e com deficiência, e que é repetida diariamente em diferentes contextos sociais e com diferentes pessoas com deficiência, é representativa do capacitismo, como chamamos o preconceito em relação a nós, pessoas com deficiência. O capacitismo tem como base a compreensão da pessoa com deficiência como alguém de menor valor social, alguém incapaz, alguém a quem sequer deve ser dirigida a palavra. Ele parte do que, nos estudos da deficiência, se nomeou de modelo médico. Esse modelo, em resumo, percebe a deficiência como algo biológico que está no corpo da pessoa,
A deficiência, nesse sentido, é descontextualizada, sendo entendida como uma catástrofe que aconteceu na vida daquela pessoa e que nada tem a ver com a sociedade e com todas e todos nós. Como esse modelo compreende a deficiência como algo particular, as ações voltadas às pessoas com deficiência são sempre numa perspectiva de pena e de correção dos corpos, da cura, sabe? Ou seja, acredita-se que, para que essa pessoa possa viver com dignidade e exercer seus direitos, ela teria que se aproximar o máximo possível de um certo ideal de corpo, que, em nossa sociedade, é o corpo sem deficiência. Esse modelo, apesar de ainda orientar a construção de políticas públicas e estar presente no imaginário coletivo, é fortemente criticado pelo movimento político de pessoas com deficiência, aliadas e aliados. Nós reivindicamos que a deficiência, na esfera pública e privada, seja compreendida a partir do modelo social. Mas o que diz o modelo social e quais são suas diferenças em relação ao modelo médico? O modelo social da deficiência, ele é um modelo que localiza a deficiência fora do indivíduo. O que isso quer dizer? Até algum tempo atrás, prevalecia, como você mesmo trouxe aí na pergunta, o modelo médico, que era aquele entendimento de que naquele corpo havia uma falta, um problema, um desvio, algo a ser corrigido. Né? Então, entendia-se, por exemplo, a cegueira como a ausência da visão, a surdez como a ausência da audição, é como se algo faltasse àquele corpo, e aí havia um esforço, sobretudo no campo da saúde, para que aquele indivíduo, aquele corpo, performasse aquilo que era considerado o ideal, né, de gente, o ideal de corpo. Com o modelo social da deficiência, isso foi problematizado e a deficiência migrou para o entendimento da sociedade como um todo. O que isso quer dizer? Que hoje a gente entende que a deficiência não está no corpo, a pessoa não porta a deficiência, né? Como muito tempo se falou portador de deficiência, que é um termo já em desuso também. A gente não porta a deficiência, a deficiência não é algo que a gente carrega no corpo, ela é aquilo que acontece no encontro entre esse corpo, que tem determinadas características, com esse mundo que não acolhe, que não abraça a diversidade e a diferença humana. Um mundo que é cheio de barreiras, que é feito para um ideal de corpo e, portanto, exclui muitos outros corpos e as diversas e inúmeras e infinitas, por que não dizer assim, né, formas de ser e de estar no mundo. Então, a variabilidade dos corpos, ela não é contemplada na maneira como a gente organiza as nossas relações, as tecnologias, a arquitetura, as cidades, a educação, enfim, tudo o que compõe o mundo. Como você percebe o impacto do modelo médico na sua vida? Enquanto uma mulher com deficiência e mãe e cuidadora de uma criança com deficiência? O modelo médico, ele está muito presente no nosso dia a dia, né? No meu dia a dia, no dia a dia da minha filha, no nosso dia a dia juntas, com mais intensidade para ela, eu diria, do que para mim, né? Arrisco dizer aqui a minha avaliação, talvez ela tenha outra opinião, não sei, mas para mim, para ela, é ainda mais visível. Por que eu estou dizendo dessa maneira? Porque o corpo dela desafia mais a normalidade, né? A norma, os padrões. Então, há um ímpeto, assim, de querer consertar, que é quase... As pessoas quase não conseguem segurar isso no dia a dia. Por exemplo, quando a gente vai para a escola, né? Que eu a levo para a escola a pé, é um trajeto que a gente faz a pé, a escola é perto de casa, e alguns quarteirões para cima da escola onde ela estuda tem um hospital ortopédico. E geralmente, quando eu estou fazendo esse trajeto a pé para a escola, carregando a mochila dela, né, tem todo um contexto ali que dá a entender que ela está indo para a escola. Mas já aconteceu, se não me engano, 4 vezes da gente ser abordada na rua por pessoas que a gente não conhece, as pessoas perguntando: tá indo para o hospital ortopédico?
né? E aí eu sempre fico com essa questão, assim, por que que não passa pela cabeça das pessoas que uma criança dessa idade tá indo para a escola, com uma mochila ali nas costas, tá indo para a escola? Por que no imaginário das pessoas ela tá indo para um hospital, e é um hospital ortopédico, né? Por quê? Porque ela usa cadeira de rodas, então ela só pode estar indo para algum lugar onde isso vai ser consertado, né? Isso fica muito marcante para mim. Outras vezes também, outro dia, na esquina de casa tem um comerciante, a gente sempre passa por ele, e aí logo no início do ano letivo, a gente passou ali uma das primeiras vezes, e ele disse, tá indo passear? Eu falei, não, ela tá indo para a escola, não é, filha? Ela levantou as pernas para confirmar que estava indo para a escola, ela não se comunica oralmente. E aí ele disse, nossa, e ela aprende? Ela entende alguma coisa? Assim, na cara dela, né? Que tinha acabado de dizer que ela tá indo para a escola, e ela tinha acabado de dizer, confirmando com as pernas. Então, é esse modelo, né? Que se esse corpo não performa o que eu aprendi como ideal, como aceitável, como desejável, então ele é um corpo incapaz. Por vezes ele é um corpo imprestável, né? Ele é um ônus para a sociedade. Muitos regimes, estados consideram dessa maneira. E da mesma forma comigo, quando veio o diagnóstico da baixa visão, que o médico me disse, olha, tem que ver aí, cuidado que você ficou de visão remanescente no olho esquerdo, porque quem é que vai cuidar da sua filha se você ficar cega, né? E aí a gente vê o atravessamento de gênero e da deficiência nessa história, né? De gênero, porque não passa pela cabeça desse médico que o cuidado pode ser exercido talvez pelo pai, né? Considerando que a nossa união de um homem e uma mulher, não passa pela cabeça dele que o pai possa exercer esse cuidado, ou, né, de uma maneira mais evoluída até, que exista uma comunidade que possa apoiar o cuidado, né? Não passa pela cabeça dele que uma pessoa cega possa estar apta a cuidar, né? Possa ser capaz de cuidar, de novo trazendo a capacidade, né? Então, o tempo todo essas barreiras se colocam, mais do que barreiras, né? Esse estigma, essa maneira preconceituosa de pensar os corpos que são considerados desviantes, essa maneira de pensar se coloca. O que significa falar em justiça da deficiência? Justiça da deficiência tem a ver com a gente entender que ninguém é independente, que a independência é um mito. E veja só, né? Eu estava dizendo justamente isso, que a gente precisa entender que o que nos humaniza é justamente a nossa relação de dependência com o mundo e com as demais pessoas. Então, a justiça da deficiência traz esse conceito de entender que todos somos interdependentes e que todos precisamos acessar o cuidado do qual precisamos para ter uma vida digna, uma vida de qualidade. E que, portanto, não vai adiantar simplesmente garantir a acessibilidade, garantir o acesso. Porque, veja só, se a gente falar, eu garanto o acesso dessa pessoa, mas não é acessar o mundo do jeito que ele está. Acessar o mundo do jeito que ele está significa que a gente pode até estar em lugares, espaços, contextos aos quais a gente não teve acesso até hoje, mas que, se esse paradigma que está aí posto continuar, esse paradigma capacitista, corpo normativo, a gente acessa os lugares, mas a gente vai continuar sendo percebidos num lugar de subalternidade, num lugar inferior. Então, a justiça da deficiência é aquela que questiona, eu não quero só ter acesso ao que antes eu não tinha, eu quero mudar a maneira como esse mundo se organiza, eu quero mudar o paradigma no qual esse mundo se sustenta, né? Da produção de desigualdades, da hierarquização de corpos. Eu quero que isso mude para que a gente possa ter, de fato, a justiça, né? A gente possa conviver num mundo em que a gente não seja inferiorizado, categorizado, rotulado, estigmatizado por qualquer motivo, ainda que a gente possa ter acesso. O modelo social entende que a deficiência não está apenas no corpo, mas na interação de uma pessoa que tem variação corporal com uma sociedade que não está preparada para acolhê-la.
uma sociedade por vezes preconceituosa, discriminatória e excludente. É importante lembrarmos que a deficiência é apenas uma das características dessa pessoa, cuja experiência pessoal vai ser atravessada pela interação da deficiência com outros marcadores, como por exemplo gênero, raça e etnia, questões de classe, idade, território e ainda de sexualidade. Meu nome é Antônio, sou membro da Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP, sou um homem branco, careca, uso barba, estou vestindo hoje uma camiseta amarela com o rosto da Frida Kahlo estampado em azul. Aqui ao fundo é possível ver uma parede com tijolinhos expostos e alguns quadros e plantas ornamentando o ambiente. Vamos falar agora sobre diversidade entre mulheres com deficiência. Como vimos, a segunda geração do modelo social da deficiência defende que essa ideia de justiça da deficiência só será possível quando reconhecermos que o capacitismo e outros sistemas de opressão se influenciam e se retroalimentam, gerando algumas dinâmicas que desfavorecem especialmente pessoas com deficiência. Mas você deve estar se perguntando, o que isso quer dizer na prática, no dia a dia? Como a experiência da deficiência impacta de forma distinta homens e mulheres? E ainda, diferentemente, mulheres negras, lésbicas, transgênero, mulheres da periferia. Por que e de que modo a intersecção do gênero com a deficiência impacta na própria experiência da deficiência? Comigo, acho que impacta mais a raça até do que o gênero, né? Porque eu sou uma pessoa negra e periférica, então entra raça, classe, né? E gênero. Então, como isso impacta? Isso impacta nos acessos, na educação, na própria qualidade de vida da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela tem uma qualidade de vida que já no nosso país, né? Já no atual contexto da sociedade. A pessoa com deficiência, ela já tem os seus direitos negados. Então, quando ela tem outras camadas, essas opressões aumentam mais. Então, quando se é mulher, quando se tem a questão da classe e da raça, esses impactos são bem maiores. Então, entra a educação, entra a saúde, entra mil coisas. Sendo que, quando você vive só aquele mundo, você acha que aquilo é normal, sabe? Eu vou falar da minha bolha, que é a periferia. Você acaba se adaptando àquela realidade. Só que quando você passa a ver além, a se aprofundar mais, você vê que tem algo de errado. E aí você descobre os nomes dessas coisas. Então, você vê, opa, peraí. Eu sofro isso não é por causa do acaso, não é por causa do destino, não é uma fatalidade. Há um sistema, há toda uma opressão, há toda uma coisa orquestrada que colabora com isso. Então, os impactos são enormes. Homens e mulheres têm experiências diferentes em relação à deficiência? Quando uma mulher com deficiência ela está num relacionamento e o companheiro não tem uma deficiência, ele é um herói. Ele é nossa, corajoso. E quando um cara com deficiência está com uma mulher que não tem deficiência, é um cara com relacionamento, entendeu? É claro que sofrem, sim. Não vou falar para você que não sofre, porque eu sei de relatos, eu tenho amigos que me relataram. Mas com a mulher, a agressão é maior, sabe? É muito mais nítida. Nas falas. Uma mulher com deficiência, se ela está grávida, quem te violentou, quem fez essa maldade com você. Se o cara... Não, o cara com deficiência, engravidou uma mulher, ele é o machão, ele é o cara. Sabe? Então, isso não é questionado e fora de todas as coisas. A gente não pode separar a deficiência, anular. Ah, não, a pessoa com deficiência
ela sofre racismo, ela sofre por ser mulher, ela sofre em relação à classe, ela sofre tudo, ela sofre pela questão sexual também, entendeu? Então não tem como separar isso. Então, sim, a mulher com deficiência, ela vive a deficiência de uma forma diferente do homem. As mulheres com deficiência são muito diversas entre si. A interação entre os marcadores sociais, para além do gênero e da deficiência, cria algumas situações de maior vulnerabilidade social. Quer ver só? Há estudos que apontam, por exemplo, que mulheres com deficiência que dependem de cuidados diários, como por exemplo para se levantar, para se vestir, para serem alimentadas e que possuem menores condições econômicas, permanecem em situação de violência doméstica e familiar mais tempo, se comparadas a mulheres com deficiência que também precisam de cuidados diários, mas que possuem recursos financeiros. Isso acontece porque mulheres com deficiência com recursos financeiros têm a condição de contratar cuidadores e cuidadoras particulares, enquanto as mulheres com deficiência sem recursos financeiros e diante da ausência de políticas públicas específicas que as amparem, muitas vezes dependem do próprio agressor, companheiro ou filho, para suas atividades básicas. Vale destacar que a intersecção entre essas diferentes formas de opressão pode impactar também na autoestima dessas mulheres, fazendo-as acreditar que as violências e humilhações a que são submetidas diariamente estão, entre muitas aspas, corretas e que elas não são dignas de amor, respeito e afeto. Qual relação você percebe entre mulheres com deficiência e o amor? Acho que a gente pode começar pensando sobre o que nos é colocado na cultura como possibilidade ou impossibilidade de pensar a relação de mulheres com deficiência e amor. E de que tipo de amor a gente está falando, né? Se a gente está falando de um amor da família, se a gente está falando de um amor de amigos, se a gente está falando de um amor de cunho sexual, enfim. Então, pensar em que tipos de amor a gente está pensando. E aí a gente precisa entender, então, que essa possibilidade ou impossibilidade que a cultura apresenta afeta tanto as pessoas sem deficiência e também as mulheres com deficiência, que a partir desses recados formais e informais, e às vezes esses recados chegam para nós de maneira bem sutil, o quanto esses recados vão nos informando se a gente é digna ou não de amar e ser amada. Então, pensando em uma teórica que tem contribuído muito para pensar os efeitos do capacitismo na vida das pessoas com deficiência, né? A Fiona Campbell, ela vai dizer que a partir do momento que uma criança nasce nesse mundo, ela recebe mensagens de que ser uma pessoa com deficiência é ser menos que outra pessoa, é ser menos que qualquer outra coisa, né? E isso vai produzindo um impacto na maneira como essa pessoa se percebe. Isso continua para as mulheres com deficiência, considerando também as mensagens que a gente vai recebendo do que é ser uma mulher digna de amar e de ser amada, de receber afeto, né? Então, nesse conjunto de uma cultura que vai informando desde muito cedo que uma pessoa com deficiência pode ter a sua existência tolerada, mas não celebrada, há um atravessamento que fica na contramão de se entender como alguém que é digna para essas relações afetivas e também sexuais, né? Isso em um contexto que estabelece um modelo muito estreito do que é uma mulher desejada ou desejável, né? Então, tudo isso vai afetando como é que a gente vai percebendo essas relações, né? E aí, é claro, a cultura vai nos colocando isso de uma forma mais contundente, mas não é só esse tipo de recado que a gente recebe, né? Existe a possibilidade
da gente ir recebendo recados ao contrário disso que está posto na maioria dos espaços. Falar sobre o amor pode ser emancipatório? Falar sobre o amor com mulheres com deficiência pode ser emancipatório nessa perspectiva. Se a gente começa a considerar a influência da mídia em por que alguns corpos são desejados e outros não, se a gente começa a ter uma discussão profunda sobre o impacto do capitalismo nessa autorização de quais corpos serão escolhidos para serem colocados como símbolo de desejo, de afeto, e quais corpos não, né? Então, é uma discussão sobre amor que, na minha perspectiva, pensando na educação sexual emancipatória, precisa ir considerando esses determinantes que estão, né, permeados na nossa sociedade como um todo. Você acha que o capacitismo, aliado a outras formas de discriminação, impacta na autoestima de mulheres com deficiência? Sim, impacta e muito. Porque a autoestima, né, apesar da palavra fazer referência a si mesmo, a autoestima não brota nas pessoas de dentro para fora. A autoestima é construída de fora para dentro. Então, se a gente cresce numa família, né, que aponta as habilidades positivas que você tem, que valoriza coisas que você sabe fazer, que te acha inteligente, que te acha habilidosa em algumas coisas, isso vai construindo a sua autoestima de um jeito positivo, né? E isso se estende depois para o contexto de amigos, enfim, da escola, da universidade, do trabalho, né? Então, a autoestima é construída nessa nossa relação com o mundo e com os feedbacks que as pessoas vão nos dando sobre as nossas características e as nossas habilidades, né? Então, nesse sentido, então, a autoestima é maior do que a autoimagem, né? Ou a imagem corporal, porque não tem a ver só com questões estéticas em si, tem a ver com um conjunto de coisas, né? Estéticas e comportamentais, enfim. Como escreveu Bell Hooks, o verdadeiro amor não é apenas um sentimento, é uma ação. Uma ação que acreditamos nós precisa estar direcionada à efetivação dos direitos humanos de todas as mulheres, em suas semelhanças e diferenças. Uma ação que é necessariamente coletiva. Mulheres com deficiência precisam ser vistas, respeitadas, ouvidas e não silenciadas, apagadas da história ou invisibilizadas em sua deficiência. Frida, certa vez, escreveu que não era uma pintora surrealista, pois não pintava sonhos, e sim a sua realidade. Não nos esqueçamos de Frida e de nenhuma outra mulher com deficiência. Nós somos a Clínica de Direitos Humanos das Mulheres da USP e esse foi o episódio Mulheres com Deficiência da série. Por que esse é um tema de direitos humanos das mulheres? Se inscreva em nosso canal e acompanhe os próximos vídeos. Para saber mais sobre o projeto, acesse o link na descrição. Até mais!